Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. A Bíblia, ela está completa ou podemos receber revelações atuais? Jesus Cristo, ele conhecia o Velho Testamento? Quem é o profeta que Moisés cita que seria erguido como ele? Como o mundo pode identificar hoje um profeta vivo? Moisés morreu ou foi transladado? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, hoje nós vamos estudar no Vem Segue-me o livro de Deuteronômio. Apenas um pedido, lembrando, de que aqueles que não se inscreveram neste canal, por favor, se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem com as pessoas que vocês gostariam. Então, hoje nós vamos estudar o livro de Deuteronômio. Embora não vamos conseguir abordar todos os 34 capítulos, mas de acordo com a própria designação do Vem Segue-me e mais alguns outros assuntos que eu considero relevantes para nós podermos aprender juntos. Em primeiro lugar, para nós podermos entender que, na verdade, esse livro de Deuteronômio ele foi o último livro escrito por Moisés. E por que é chamado, na verdade, o Pentateuco? Porque são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, de Gênesis até Deuteronômio. Então esse foi o último livro em que Moisés escreveu. E o que quer dizer então esse nome, o livro, Deuteronômio? Então estas são as palavras de Moisés. O livro de Deuteronômio é um título formado por duas palavras gregas, deutero, que significa segunda, e nomos, que significa a lei. Assim sendo, esse nome Deuteronômio significa a segunda lei ou a repetição da lei. Como nós aprendemos, a repetição leva à ação. Então, estudando esse livro de Deuteronômio, nós vamos ver muitas repetições, inclusive dos 10 mandamentos e de muitas leis que, desde o início do nosso estudo de Gênesis, nós vamos lembrar. Por isso que é a segunda lei ou a repetição da lei. O mundo cristão adotou esse título descritivo da Septuaginta, que foi, na verdade, a primeira tradução grega do Velho Testamento, feita 2 anos antes de Cristo. Então, ou melhor, no século 2 antes de Cristo. Então, estudando esse capítulo, nós vamos inclusive ter alguns versículos que às vezes criam dúvidas, polêmicas, equívocos. E então aí vem uma pergunta: a Bíblia, ela tem toda a verdade? Ela está completa ou ainda precisamos de revelações? Então, se nós formos observar em relação a isso, a resposta é que nós podemos, e nós membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, podemos afirmar que não, a Bíblia não contém toda a palavra de Deus. E por quê? Aqueles que combatem a crença dos santos, por nós acreditarmos nisso, dos santos dos últimos dias nas escrituras modernas, citam Apocalipse 22, capítulo, versículo 18 e 19, como prova de que todas as revelações necessárias se encontram na Bíblia. Então, se nós formos lá em Apocalipse, nós vamos então observar o que diz lá. Se nós formos ver do versículo 17, então Apocalipse 22, do versículo 17 até o 19. Esse é, na verdade, um dos versículos em que algumas pessoas usam para dizer que nós estamos errados, em dizer que Deus ainda revela, continua revelando a sua vontade aos homens na terra. Porque existe um grupo que defende que a Bíblia ela já possui toda a verdade até Cristo voltar. E então
Isso nós não acreditamos. Por quê? Porque seria o mesmo que dizer que, se fosse o caso, Deus revelasse tudo já do que está na Bíblia e não fosse revelar mais nada, nós estaríamos dizendo, se acreditássemos nisso, para Deus: olha, Deus, não precisa mais falar conosco. Então, qual é realmente o significado de nós orarmos? E o próprio Cristo ensinou a orar todos os dias, né? Para buscar revelação. Então, seria incoerente achar que toda palavra está na Bíblia. Se fosse assim, não precisaríamos orar, falar com Deus e buscar respostas e revelações, porque tudo estaria na Bíblia. E isso não pode ser verdade, porque Deus não parou de falar com o homem. Lá no versículo 17 então, de Apocalipse 22, no finalzinho do versículo 17, diz assim: e quem tem sede, venha. Né? Então, alguns vídeos anteriores eu fiz um vídeo, inclusive com o título Dá-me de beber. E lá nós aprendemos que Jesus Cristo, ele é a água viva, a água da vida viva. E também o pão da vida, né? Então, para quem quiser saber um pouquinho mais detalhado, assista esse vídeo, né? Dá-me de beber. E aqui então se repete Apocalipse, né? Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o próprio João, que escreveu o livro de Apocalipse, ele está dizendo: olha, quem tiver vontade, sede de conhecimento, mais revelação, vem, é de graça, né? E Cristo, que é a água da vida, vai revelar. No 18, aí eles usam o 18 e 19 para afirmar que toda a Bíblia tem a verdade, mas vamos entender com a visão correta, né, nesse versículo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Então vamos entender que João, quando estava encerrando o livro de Apocalipse, ele está se referindo ao livro dele, Apocalipse. Embora muitos, às vezes de forma equivocada, falam que essa palavra que ele está dizendo é em relação ao livro inteiro, a Bíblia toda, e não é, nós vamos entender melhor. Então ele está dizendo que aquele que ouvir as palavras deste livro, e aí está dizendo, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro, que é Apocalipse. Então, se nós estudarmos o Apocalipse do capítulo 1 até o 22, que é o último, nós vamos ver várias coisas que são ditas, né? Então ele está dizendo, se alguém acrescentar alguma coisa aqui, o que seria esse acrescentar? Seria talvez uma interpretação equivocada, uma interpretação que não é o que Deus realmente quis dizer, né? No 19 ele diz, e se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Para nós podermos entender, talvez um pouco antes, em segundo Pedro, né, o apóstolo Pedro, que agora era o presidente da igreja, então nós podemos dizer que era o presidente Pedro, assim como nós hoje chamamos o presidente Nelson como presidente da igreja, nesse momento Pedro era o presidente da igreja. Então o presidente Pedro, ele estava nos ensinando, alertando algumas coisas que aconteceria, né? E o cuidado que teria. Então, como diz aqui no restante do que está escrito, em Deuteronômio 12, 32, diz lá, tudo que eu vos ordeno observareis para fazer, nada lhe acrescentarás e nada lhe diminuirás. Então, já em Deuteronômio 12, se nós fôssemos entender de que não era para acrescentar nada, e está se referindo ao livro em si, então dessa escritura de Deuteronômio 12 para frente, nós não poderíamos considerar como revelação de Deus, ou a palavra de Deus, que não é verdade. Por isso que Apocalipse, quando João está falando deste livro, é o livro de Apocalipse. E nós vamos ver uma outra escritura que confirma isso. Mas aqui, então, em 2 Pedro, capítulo 3, e no versículo 16, olha o que Pedro está dizendo.
como também em todas as suas epístolas, ou seja, ele está se referindo a todas as epístolas. O que seria epístola? Seria os livros da Bíblia, né? A epístola de Paulo, a epístola de Moisés, a epístola de Pedro, a epístola... Então, cada livro que foi escrito. Então, na verdade, aqui, né, Pedro está dizendo assim, em todas as suas epístolas, falando nelas dessas coisas, entre as quais algumas difíceis de entender. Então, o próprio presidente Pedro falou, olha, realmente, e nós sabemos, até por revelações modernas, por isso que aqueles que dizem que não podemos ter revelações modernas, e nós ficamos sabendo de que muitas partes importantes e relevantes da Bíblia foram suprimidas por homens maldosos. Agora, não está de uma forma assim mais explícita isso do que o que nós encontramos no livro de Mórmon. O livro de Mórmon, primeiro Nef 13, explica isso. Essas partes importantes foram suprimidas. Então, se nada fosse tirado, suprimido da Bíblia, com certeza todo mundo ia ter a mesma visão da doutrina verdadeira de Cristo. Por isso que o presidente Pedro ele avisou, olha, existem pontos difíceis de entender. Agora, não está dizendo, olha, é para vocês não falarem nada sobre isso, ou para não buscar revelação, né? Por isso que o profeta Joseph Smith, quando estava lendo a escritura de Tiago, ele buscou saber mais, não é? Porque ela estava dizendo, se algum de vós tem falta de sabedoria, e naquele momento ele estava com falta de sabedoria. De tantas igrejas que tinham na época, ele orou a Deus para saber, né, com o Senhor, Senhor, todas essas igrejas são verdadeiras, não são, e se tiver uma, qual é? Não é? E pontos difíceis de entender, ou seja, buscar a revelação. E ele diz que os ignorantes e inconstantes distorcem. O que é essa palavra distorcer? O verbo distorcer aqui, ele está dizendo alterar o seu real significado. Então muitos manipularam as escrituras, ou às vezes usam como essa, eles usam Apocalipse 22 para dizer que não pode ter mais nada do que a Bíblia. Então isso é uma forma ignorante de ver a escritura, porque está distorcendo o real significado. E o João está falando que é do livro dele, Apocalipse. Assim como aqui nós vimos em Deuteronômio 12, 32. Então aqui o presidente Pedro está dizendo que haveria pessoas ignorantes, talvez algumas porque foram ensinadas e nunca buscaram saber por si mesmas, acabam ensinando dessa forma. E outros que maldosamente, né, de forma proposital, distorcem o real significado para alguma coisa pessoal, para adquirir alguma coisa em seu favor em relação a esse ensino de forma equivocada. Então, voltando lá em Deuteronômio, aí nós vamos ver no capítulo 4, se nós olharmos lá o capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 2. No versículo número 2 do capítulo 4, diz lá: não acrescentareis a palavra que vos ordeno, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos ordeno. Então aqui da mesma forma está dizendo para não acrescentar nada e nem diminuir. Agora do que? Da Bíblia toda? Se fosse esse o entendimento, daqui de Deuteronômio 4 para frente, nós não poderíamos aceitar como revelação de Deus. Mas claro que não é isso. É em relação ao livro, né, das profecias que foram registradas, manifestadas, está falando em relação ao livro. Nós podemos confirmar isso lendo o 9º parágrafo, para quem tem a Bíblia da igreja, né, no início, na introdução, no 9º parágrafo da introdução, ele está dizendo o seguinte: a Bíblia é uma coletânea de escritos antigos que contém registros da comunicação de Deus com seus filhos e instruções para eles. A palavra Bíblia, ela tem origem grega e significa os livros. Então a palavra Bíblia, às vezes muitos de forma que distorcem, né, o real significado,
Mas a palavra Bíblia, ela representa os livros de Gênesis e Apocalipse. Então são várias coletâneas de livros que foram juntadas em um livro só. Não é? É como se alguém, né, particularmente escreveu o seu livro e você pode fazer uma anotação lá. E às vezes nós vemos, quando nós lemos livros, né, de alguns autores, e lá o autor está dizendo que é proibido fazer cópia sem autorização do autor do livro, ou então alguma outra observação como essa, olha, não pode ser acrescentado nada e nem diminuído nada do que está aqui no livro, caso você vá usar para ensinar. Então é dessa forma que foi escrito. Então a Bíblia é os livros, é uma junção de livros. Embora geralmente pensemos na Bíblia Sagrada como um único livro, na verdade trata-se de uma biblioteca divina, reunida em um único volume. Então são, desde Gênesis até Apocalipse, são vários livros, só os 5 primeiros é de Moisés, e aí vai Josué, e Esther, e aí vai o Novo Testamento, Paulo, Pedro, Tiago, né, João, e aí se juntou esses volumes todos em um livro só, que é a Bíblia, né? Que aí é uma junção dos livros, ok? Espero que possa ter ficado claro, e é uma forma até, claro, ninguém precisa, se você tiver alguém que ensinar dessa forma, você não precisa discutir, mas você pode dizer, eu respeito a sua visão, mas por que nós, membros da igreja, não acreditamos que só a Bíblia, ou é só a Bíblia que tem a palavra de Deus? E aí mostrar o porquê que nós acreditamos que essa escritura que eles apontam em Apocalipse é apenas sobre o livro de Apocalipse, não a Bíblia inteira, né? E completa, ok? Então, inclusive o presidente Brigham Young, ele declarou: a escritura que citamos e que se constitui no mais radical argumento dos cristãos modernos contra o recebimento de novas revelações, somente diz respeito a esse livro em particular, que é o Apocalipse que nós vimos, o qual deveria ser mantido sagrado com a palavra do Senhor a João e não a toda a Bíblia. Ela tampouco proíbe aos santos de seus dias ou aos de época futura a obtenção de novas revelações por si próprios. E isto não é tudo. Se examinarmos os escritos de Moisés, encontraremos esta mesma espécie de sentimento e quase a mesma linguagem, né? Como nós vimos em Deuteronômio 4, versículo 2, que ele diz, não é para diminuir nem acrescentar. Até nós podemos usar aqui um exemplo nas palavras do presidente Brigham Young. Lembra da regrinha do se e o então. Nós vamos então encontrar a condição e a consequência. E aí o presidente Brigham Young, então, usando aqui, ele diz assim: e se tais citações fossem dadas com o intuito de fechar os céus, ou seja, se a Bíblia toda tivesse a palavra de Deus, como alguns alegam, né, iria fechar os céus para a revelação. É o suficiente estar lá, né? A gente não precisa mais orar, falar com Deus, né? E por fim, toda a revelação, aí ele diz, então, as revelações dadas aos profetas depois de Moisés e as revelações dadas a Jesus Cristo e seus apóstolos, incluindo-se o João e sua revelação na ilha de Patmos, passam todas a não valer nada e nem são dignas do menor crédito. Então já pensou a gente excluir o Novo Testamento? Porque se Deuteronômio 4.2 fala não dá para acrescentar nada e nem diminuir, o Novo Testamento inteiro nós iríamos, na verdade, desconsiderar. Já pensou? Tantas parábolas e ensinamentos de Cristo e ele vivendo aqui, mostrando pelo exemplo, né? Então este argumento radical de que toda a Bíblia toda tem a palavra suficiente, quando examinado, radicaliza um pouco demais. Além disso, o Evangelho de João e sua epístola aos seus irmãos haviam sido escrito muito depois de haver registrado o Apocalipse na ilha de Patmos, o que consequentemente destruiria a própria obra que escreveram anteriormente e evidencia a ignorância e cegueira daqueles que não possuem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, né? Então estariam, na verdade, negando algo fundamental, que é a revelação moderna. Espero ter ficado claro. Uma outra pergunta agora. Jesus Cristo conhecia o Velho Testamento?
Então nós vamos aprender que sim, ele conhecia, né? E até o presidente Mário Geromini, que foi um dos apóstolos e membro de duas presidências da igreja, né? Presidência da igreja, ele ensinou: seu completo e total conhecimento da Escritura é evidenciado pelo fato de havê-la citado inúmeras vezes. Então, ele está dizendo, Jesus Cristo conhecia o Velho Testamento, tanto que ele, se nós estudarmos o Novo Testamento, nós vamos ver que ele citou escrituras aqui de Deuteronômio, né? Embora ele citou muitas outras, mas como nós estamos estudando o livro de Deuteronômio, nós vamos aprender sobre isso. E aí o presidente Mário Geromini, ele faz então, né, nos lembra, né? Então quem quiser também assistir, são um dos vídeos anteriores que eu gravei sobre a tentação de Cristo em Mateus 4. E lá eu explico de forma bem mais, na verdade, minuciosa, né? Aqui eu vou dar uma passada rápida, apenas para termos uma visão. E aqui então o presidente Mário Geromini cita três situações que nós conhecemos como a tentação de Cristo, e então ele cita essas três, né, tentações. Mas para nós podermos entender o que aconteceu nessas três, né, tentações, se nós formos ver lá, foram em relação a alimento, em relação a orgulho, em relação à riqueza do mundo, e aí nós vamos aprender aqui no gráfico. Lá em Mateus 4, se você pegar Mateus 4, e aí nós vamos ver aqui junto, né? E que Cristo estava de jejum. E Lúcifer foi lá para tentá-lo, né? E aí então Lúcifer falou para ele: olha, você é o filho de Deus. E as escrituras dizem que você pode ter o poder de transformar pedra em pão, né? Para matar a sua fome, né? E é interessante, de uma forma sutil, a gente entender que nesse diálogo, né, que tem nas escrituras, mostra que até Lúcifer ele conhecia as escrituras. Então a gente volta lá naquele princípio que o presidente Pedro ensinou, que alguns usam para distorcer o real significado, e é o que Lúcifer faz. Ele conhecia a escritura, mas ele distorcia. E um bom exemplo de uma resposta que nós podemos dar para as pessoas quando distorcem, né, algum versículo, sem brigar, sem nada, mas dizer: olha, respeito a tua visão, mas a minha visão e o que eu acredito e por quê é isso. E aqui está um bom exemplo de como o Senhor respondeu, né? Então nós vamos ver lá que quando ele tentou Cristo a matar a fome, e o próprio Cristo respondeu: também está escrito, né? Então, para aqueles que às vezes distorcem o real significado da Escritura, uma boa resposta que nós temos é também conhecer as Escrituras para isso, mas também dizer: mas também está escrito lá em Gênesis, lá em Apocalipse, lá em João, ou Mateus, ou Lucas. Então nós vamos ter uma resposta para dizer por que nós acreditamos naquilo. É importante lembrar disso, e vamos voltar lá só para entender por que eu preciso, por isso que a igreja nos aconselha a nós conhecermos as Escrituras. Em 1 Pedro, nós vimos segundo, mas em 1 Pedro 3, em versículo 15, o presidente Pedro também está dizendo o seguinte: antes santificai o Senhor Deus em vosso coração. Então, primeiro nós temos que santificar Deus em nosso coração. De que forma? Conhecendo Deus. E qual é a melhor maneira para conhecer Deus? Estudando a Escritura, ouvindo as palavras dos profetas. E aí diz lá: e estais sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Então ele diz: estejam prontos e preparados para responder. Não, ele não está dizendo aqui para discutir, dizer você está errado, eu estou certo. Não, respeito a sua visão e o que você pensa. Mas eu, como membro da Igreja de Jesus Cristo dos seus últimos dias, compreendo, aceito, entendo dessa forma. Por quê? E mostra qual é a Escritura. Da mesma forma que Cristo fez. Isso também está escrito, né? E aqui então está dizendo: estais sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós.
Aí ele diz aqui, ele encerra o versículo, com mansidão e temor. Então não precisa brigar. Com mansidão e temor. O que seria temor? Respeito. Respeito de estar ensinando a verdade, sem ofender as pessoas, dizendo que respeito o que ela pensa, mas eu penso diferente. Por quê? E aí é o que o presidente Pedro está falando. 1 Pedro 3,15. Que nós devemos estar preparados para responder. E qual é a forma que nós podemos estar preparados para responder? É se nós conhecermos, não é? Por isso a importância de estudar as Escrituras, como nós vemos lá em Doutrina e Convênios 84, versículo 85, de que nós temos que armazenar, né, o conhecimento. E eu gosto muito, né, dessa escritura, a seção 84, que é a seção que fala do sacerdócio, mas ele fala, nem de antemão vos preocupeis com o que é vez dizer, mas entesourai as palavras divinas. Entesourar é isso, estudar. E aí ele diz lá, em vossa mente as palavras de vida. E na hora precisa, ou seja, quando alguém te perguntar, que você esteja pronto a prestar um testemunho e responder, e por que você acredita daquela forma, que às vezes pode divergir da forma que a pessoa pensa, né? Então na hora precisa, mas na hora precisa, se alguém te pega, te faz uma pergunta e você não sabe, você pode até dizer, olha, eu vou ver uma resposta, depois a gente conversa. Ou, se você estiver pronto, você estudou, entesourou, você vai ter a resposta, né? E, como o presidente Pedro falou, com mansidão e temor, com respeito, né? Respeito tanto pela palavra quanto pela pessoa. E aqui no caso do Senhor, o desafio foi de controlar os apetites e paixões. E o princípio que o Senhor então ensinou aqui, aplicando como exemplo até para nós, ele tinha um equilíbrio das coisas, das necessidades físicas e espirituais. Então ele não cedeu à tentação. Aí quando ele disse que está escrito também, então quando ele respondeu essa para Lúcifer, né? Nem só de pão viverá o homem, se nós formos ver lá em Deuteronômio 8, versículo 3, ele também foi ensinado isso. Então Jesus Cristo conhecia o Velho Testamento. Ele ensinava, porque aqui em Deuteronômio 8, versículo 3, ensinou isso. Então ele deu, também está escrito lá em Deuteronômio, que nem só de pão viverá o homem. E foi a resposta que ele deu para Lúcifer, né? O segundo foi quando o Senhor estava no templo, no pináculo do templo, que é a parte mais alta, né? E Satanás foi lá e falou, está escrito também que os anjos vão te proteger se você saltar daqui. E tentou Jesus Cristo nisso, que seria o orgulho e o desejo pessoal. E Cristo, então, na aplicação, ele ensinou de vencer o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Que ele poderia dizer, você quer ver mesmo se eu tenho poder? E mostraria o poder dele. E o terceiro seria o desafio de poder pessoal a riquezas, né? Quando então Lúcifer falou para ele, olha, isso tudo que você está vendo aqui é meu no mundo, e se você me adorar eu vou dar para você. Então você vê a distorcida que ele deu nisso. Em primeiro lugar, que ele estava falando com o Criador daquilo que ele falou que era dele, e quem criou e a quem pertencia era Cristo, né? Mas ele falou que era dele e que se Cristo adorasse ele daria. E aí então Jesus Cristo, ele deu a resposta, que servir a Deus ao invés de desejar o poder dos homens, né? E, inclusive dizendo, também está escrito, e aí nós vamos ver que aí ele respondeu no livro de Deuteronômio 6, 16 e depois 6, 13. Então, lá em Mateus está registrado isso, mas quando Cristo falou para Lúcifer, também está escrito, ele citou Deuteronômio. Então ele conhecia muito bem o Velho Testamento, né? Ou as Escrituras. Ok? Moisés ele falou a respeito de um profeta que seria levantado igual a ele, né? Quem é esse profeta? Então nós aprendemos que é o próprio Cristo, né? Então há pelo menos outras 4 escrituras que se referem a um profeta semelhante a Moisés. Atos, 1 Nefe e a própria história de Joseph, né? Lá no versículo 40 fala isso.
Mas em 3 Nef 20, 23, que a escritura está abaixo em amarelo, eis que eu sou aquele de quem Moisés falou, dizendo: o Senhor vosso Deus levantará para vós, dentre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Ouvi-lo-eis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não quiser ouvir esse profeta será afastada do meio do povo. Então aqui, em cada exemplo mencionado das escrituras, deixa bem claro que o profeta semelhante a Moisés era o Salvador. E aí então no livro de Mormon se confirma isso. Então lá em 3 Nef 20, vamos lembrar que no capítulo 11 é o momento que o Senhor apareceu aos nefitas, né, como ser ressurreto. E lá no 20, então, mais uma vez ele se identificou dizendo: eis que eu sou aquele a quem Moisés falou lá em Deuteronômio, não é? Que iria ser erguido, ou iria lá em Deuteronômio 18, 15 e 19, né? Só no versículo 15, Moisés disse lá: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, e de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Então, quando Moisés disse isso, Cristo, ele confirmou isso quando ele visitou os nefitas. Ele falou: eis que eu sou aquele que Moisés falou lá em Deuteronômio 18, versículo 15. Né? Então, mais uma vez, nós vemos que as escrituras, né? Por isso que as pessoas às vezes falam: não há necessidade de mais revelações, né? E o livro de Mormon, ele não são revelações diferentes dos ensinamentos ou da doutrina que nós encontramos. Embora o livro de Mormon tenha respostas, né, e uma visão mais ampliada do que a própria Bíblia em muitas situações de ensino, mas a doutrina é a mesma, ela não muda, né? E esse é o propósito maior, né? Para nós podermos ter mais revelações. Então Deus nunca disse que não daria mais revelações, né? Então nós vamos aprender agora aqui quando um profeta é um profeta, né? Então, os testes identificam um verdadeiro profeta de Deus, sempre que ele falar sobre inspiração e influência do Espírito Santo. Quando os profetas escrevem e falam sobre princípios do Evangelho, devem estar sendo guiados pelo Espírito. Assim sendo, tudo o que então disser estará em harmonia com a palavra revelada. Se estiver em harmonia, saberemos que eles não falaram com soberba. Caso um homem fale ou escreva o que ele diz estiver em conflito com os padrões aceitos, com as revelações dadas pelo Senhor, então podemos rejeitar o que disse, não importa quem ele seja. O presidente Joseph Fielding Smith é que ensinou isso. Então, é por isso, o próprio Senhor, em sua época, ele falou que haveria profetas falsos. Então, se o Senhor disse que haveria profetas falsos, ele também está dizendo: bom, existe o verdadeiro, aí nós temos que identificar quem é. E aqui está, então, uma das indicações que nós podemos identificar quando um profeta é um profeta de Deus. Então, se ele falar algo que está desalinhado, ou conforme diz aqui, em conflito com os padrões aceitos e ensinados, de acordo com a doutrina de Cristo, então diz aqui que nós podemos rejeitar, né? E mesmo não importando quem a pessoa seja. Devemos ter em mente, entretanto, que o Senhor, através de seus profetas, continuará a acrescentar linha sobre linha. Voltando lá, então, o Apocalipse 22, que alguns, às vezes, ensinam de forma equivocada, de que toda a verdade está na Bíblia, e aí, então, eles distorcem a verdadeira doutrina, né, que Deus ele quis ensinar. E aqui vem a verdade, então. Deus, ele ensina linha sobre linha. Por isso que a Bíblia não poderia encerrar as palavras de Deus, porque é linha sobre linha. Velho Testamento é uma linha, Novo Testamento é outra linha, Livro de Mormon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. E as revelações atuais que nós temos nas conferências gerais. Linha sobre linha, preceito sobre preceito. A revelação contínua expandirá e esclarecerá as que o Senhor já nos deu. Desta forma, os profetas vivos, os atuais profetas, ajudam a manter a igreja em sintonia com Deus vivo. Então, hoje nós temos a primeira presidência e os 12 apóstolos, né? São os profetas que nós apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Ok? E eles nos dão isso.
Encerrando então, aí vem uma pergunta, né? Moisés realmente morreu? Então vamos aprender um pouco sobre isso. Ele não morreu literalmente, vamos entender aqui. É errônea a afirmativa contida no Velho Testamento de que Moisés morreu e foi sepultado pela mão do Senhor numa sepultura desconhecida. Lá no último capítulo de Deuteronômio 5 a 7 diz que Moisés morreu com 120 anos, né? Então nós podemos ver aqui no último capítulo, ele morreu com 120 anos, e aí diz lá no versículo 5, assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe. No 6, e o sepultou num vale na terra de Moabe. Só que no final do 6 diz, e ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Então é meio incoerente, né? Se alguém morreu, você sepultar e não saber onde. Então, por quê? Porque ele não morreu, ele foi transladado. Por isso que aí diz, é verdade que Moisés provavelmente foi sepultado pela mão do Senhor, se considerarmos esta expressão uma figura de linguagem simbólica de sua transladação. O livro de Mórmon, porém, ao registrar que a alma foi arrebatada pelo Espírito, diz que as Escrituras dizem que o Senhor levou Moisés para junto de si. E supomos que a alma também recebeu o Espírito. Lá em Alma 45 explica isso. Devemos-nos lembrar de que os nefitas possuíam as placas de latão e que elas eram as Escrituras que traziam o relato de que Moisés fora levado por meio da transladação. Ok? Agora, o que é esse processo da transladação? A pessoa que é transladada, o que acontece, né? Surge então a pergunta, por que Moisés foi transladado? Quer dizer, houve um propósito também para o Senhor mantê-lo vivo, embora num grau. Então, na verdade, as pessoas transladadas, hoje nós temos um grau de glória celestial. E a pessoa que é transladada, ela sai do grau de glória celestial para o terrestrial. Então, o presidente Joseph Fielding Smith respondeu a esta pergunta com o ensinamento do profeta Joseph. Então, diz o seguinte, o sacerdócio é eterno, Salvador, Moisés e Elias entregaram as chaves a Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração. O Senhor é eterno, é sem princípio de dias, fim de ano, sem pai, sem mãe, etc. Se não existem modificações nas ordenanças, também não há no sacerdócio. Onde quer que se administrem as ordenanças do Evangelho, ali estará o sacerdócio. Cristo é o grande sumo sacerdote, Adão é o seguinte. Então vamos entender esse processo da transladação, ok? Por essa situação, entendemos por que Elias e Moisés foram preservados da morte. Porque tinham uma missão a cumprir, e isto antes da crucificação do Filho de Deus. Não podendo ser feita em espírito, tinham que ter corpos tangíveis. Por quê? Essa missão que eles tinham a cumprir tinha que ser realizada antes de Cristo morrer e ressuscitar. E o primeiro a ressuscitar, como diz Jesus Cristo, é as primícias da ressurreição. Ninguém antes de Cristo ressuscitou. Nós até já vimos isso em algumas aulas anteriores, que eu falei sobre a ressurreição. O que nós conhecemos, a história de Lázaro, a filha de Naim e tudo, eles não ressuscitaram. Apenas foi restaurada a vida deles e eles voltaram a morrer depois. Né? Então eles não ressuscitaram, porque quem ressuscita se torna imortal. Não foi o caso de Lázaro, não foi o caso da filha de Naim e outros exemplos que nós temos na época de Cristo. Então ele restaurou a vida da pessoa, mas a pessoa depois voltou a morrer porque um dia vai ter que ressuscitar. Então, como Cristo era o primeiro e foi o primeiro a ressuscitar, o Moisés e Elias, eles tinham uma missão a cumprir, só que antes de acontecer a ressurreição de Cristo. Então eles tinham que ter um corpo de carne e ossos tangível para impor as mãos e passar as chaves lá no Monte da Transfiguração. É só ler lá em Mateus 10, nós vamos ver o Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estavam lá, e eles viram então Cristo se transfigurar diante deles, e tinham dois personagens do lado dele, que eram Moisés e Elias. E até o presidente Pedro falou, olha, se o senhor quiser, é bom nós estarmos aqui. E se o senhor quiser, nós podemos edificar 3 altares aqui, um para cada um de vocês. Né?
Então, por isso era essencial que quaisquer profetas antigos, com um trabalho preparatório a executar para a missão do Filho de Deus, ou para a dispensação do milênio dos tempos, fosse preservado para cumprir tal missão na carne. Por esse motivo, Moisés desapareceu no meio do povo, sendo levado para o monte onde o povo pensou ter sido sepultado pelo Senhor. Ele foi preservado pelo Senhor para que no devido tempo, ele, Moisés e Elias, pudesse vir restaurar a sua chave sobre a cabeça de Pedro, Tiago e João, aos quais estava a testa da dispensação no meridiano dos tempos. Ok? Então, nós vamos ver lá em Mateus, desculpa, eu falei Mateus 10, mas é o Mateus 17. O Mateus 17 é o que fala do Monte da Transfiguração. Então, não é Mateus 10, é Mateus 17, de 1 a 9. Nós vamos ver lá quando aconteceu esse momento, né, da transfiguração de Cristo perante Pedro, Tiago e João. E eles também viram Moisés e Elias, que não morreram, foram transladados, ou seja, preservados com o corpo, para impor as mãos e passar as chaves. Ok? E para nós podermos compreender esse processo, para encerrar, em 3º Nef 28, e que eu vou apenas abordar alguns versículos aqui, mas eu vou convidar, ou eu deixo um convite para todos poderem estudar esse capítulo de 3º Nef 28 inteiro, tá? Desde o versículo 5 até o 40, mas eu vou pegar só algumas partes daqui. Vamos lembrar que esse capítulo, ele trata daqueles 3 nefitas, né? Que eram os apóstolos nefitas, e um dos 3 pediram para eles, um desejo que eles tinham, né? Até eles queriam falar e não falaram, e o Cristo falou: eu sei o que vocês querem. Vocês querem o mesmo que João, porque João também foi trasladado, João amado, né? E aí então nós vemos lá 3º Nef 28, versículo 3, o Senhor respondendo para eles. Eles estavam, acho que meio envergonhados, sei lá, de pedir. E aí o Senhor disse a eles: eis que conheço os vossos pensamentos, e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério, antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim, que era que ele não queria morrer, ele queria continuar e ficar vivo até que Cristo voltasse. No versículo 8, então, diz: e vós nunca padecereis as penas da morte, mas quando eu vier em minha glória, sereis transformados num abrir de olhar, num abrir e fechar de olhos. Então, no versículo 7, o Senhor explica para eles: olha, eu vou conceder isso para vocês. Então ele diz: portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte. Não que eles não vão morrer, porque todo mundo vai ter que morrer e ressuscitar. Mas no 8 ele explica que tipo de morte é essa. É aquela morte no piscar de olhos, né? Essas pessoas que foram transladadas e preservadas, elas vão ter que morrer para poder ressuscitar. Só que ela vai morrer e imediatamente ela vai ressuscitar, num piscar, como diz aqui, num abrir e fechar de olhos, da mortalidade para a imortalidade, que é a morte física, ressuscitando se torna imortal. Algumas pessoas às vezes, né, perguntam, né, esses 3 nefitas, quem são eles, né? No versículo 25, diz que Nef, quando estava registrando, ele diz lá no 25: eis que eu estava prestes a escrever os nomes daqueles que nunca iriam provar a morte, mas o Senhor me proibiu, portanto não os escrevo, porque estão escondidos do mundo, mas não de Deus. E eles têm um propósito, assim como Elias e Moisés tiveram um propósito de ser preservado. Esses 3 nefitas também, eles ministram, né? Eles têm as suas designações também, e ainda com o corpo, né? Como seres transladados. E aqui então, né, falou que ia escrever o nome dos 3, aí o Senhor proibiu. Agora, lá em 3º Nef 19:4, fala o nome dos 12 discípulos nefitas. Então é um desses 12, né? No versículo 30 diz lá: e são como os anjos de Deus, né? Porque algumas pessoas às vezes perguntam, né, a gente pode ver os 3 nefitas ou ser ministrado? Então lá diz que sim, eles são os anjos de Deus, e se orarem ao Pai em nome de Jesus, poderão mostrar-se a qualquer homem que lhes pareça conveniente ou que tenha um propósito.
Deus considere que há uma razão para isso. E por fim, no capítulo 28, explica o que acontece no corpo da pessoa que é transladada. Então vamos ver rapidamente do versículo 36 em diante, de 3º Nef 28. Ele diz: E agora eis que a respeito do que diz concernente àqueles que o Senhor escolheu, sim, os 3 que foram arrebatados aos céus, que eu não sabia se tinham sido purificados da mortalidade para a imortalidade. Então Nef, ele não sabia como é que era aquilo, né? Mas diz aqui: Mas eis que depois de haver escrito, inquiri isso do Senhor, e ele afirmou-me que foi necessário que no corpo dele se operasse uma mudança, sem a qual, né, seria necessário que provasse a morte. No meu entendimento, talvez Nef foi um dos que não era os 3 nefitas, no meu entendimento, porque aqui ele inquiriu o Senhor sobre os 3. Então eu acredito que ele ficou de fora nessa, né? Então, agora, pode ser que ele seja um dos 3, esteja falando dele, mas pelo que dá a entender no contexto, que ele está falando dos 3, e ele queria saber como se deu isso. E o Senhor explicou. No 38, portanto, para que não provasse a morte, houve uma transformação no corpo deles, a fim de que não sofressem dores nem penas, a não ser pelos pecados do mundo. Ora, essa transformação não foi igual a que se verificará no último dia, mas houve neles uma transformação, para que Satanás não tivesse poder sobre eles, para que não pudesse tentá-los, e foram santificados na carne. Ou seja, trasladado é ser santificado na carne, não morre, aí quando morrer é um piscar de olhos, como nós falamos, a fim de que se tornassem santos e não pudessem ser retidos pelos poderes do céu. E no 40, encerrando, e nesse estado deviam permanecer até o dia do juízo de Cristo, então até quando Cristo voltar, que foi o desejo deles. Só que não só ao bel prazer deles, mas com um propósito, né? E hoje eles são anjos ministradores. Então que nós possamos entender, Moisés não morreu, foi transladado. Ser transladado é sair da glória celestial para a glória terrestrial, ok? E lembrando que a Bíblia, por isso que é importante nós termos as revelações, como o livro de Mórmon, explicando, porque a Bíblia não explica o que é que acontece com uma pessoa que é transladada. O livro de Mórmon explica. Assim como a Bíblia não explica sobre o batismo das crianças, por que as crianças não devem ser batizadas. Embora existem várias escrituras que confirmem isso, o próprio Cristo falou que as crianças já estão salvas nele, né? Mas o livro de Mórmon, de uma forma clara, né, e explícita, diz por que a criança não deve ser batizada. E aquele que pensa que a criança precisa ser batizada, né, na visão de Deus, ele está no fel da amargura e nas cadeias da morte. Então, é por isso que a Bíblia toda não tem toda a verdade. O Senhor dá linha sobre linha, preceito sobre preceito. Espero que nós possamos ter aprendido mais uma linha, e mais uma linha, e mais um preceito. E na próxima aula vamos aprender, continuar o Vem e Segue, na segunda parte, mais uma linha, e mais um preceito. Até a próxima aula.